Tudo bom com vocês? Meu nome é Morgana, sou professora de Química e vamos começar a aula número 1, que será sobre grandezas físicas. Essa é a primeira aula do ensino médio para a turma de primeiro ano. Então, a primeira grandeza física que a gente vai estudar aqui é o volume, certo? O que seria o volume? É uma grandeza que indica o espaço ocupado por um corpo ou um objeto. Então, a gente vai ter aquele objeto e vai ver que espaço ele ocupa, né? Então, esse espaço ele é tridimensional. Portanto, para calcular o volume, precisamos de 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Então, quando a gente está trabalhando com dimensão e volume, a gente vai ter metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, elevado à terceira, porque tratamos de um espaço de três dimensões, né? Então, considerando o paralelepípedo, temos o comprimento, a largura e a altura. O volume se dá pela multiplicação entre a altura, a largura e o comprimento. E esse volume ele pode ser dado também pela área vezes o comprimento, que seria a área, seria a altura vezes a largura, tá ok? A área, se a gente estiver trabalhando no sistema internacional, cuja unidade de comprimento é o metro, a área é dada em metros quadrados, que multiplicado pelo comprimento em metros dá metro cúbico, ok? Aqui temos também uma figurinha de um cilindro. Nesse cilindro, o volume vai ter que ser necessariamente a área da base vezes a altura. A área da base é igual a πr ao quadrado, ou seja, esse r ao quadrado vai pegar a unidade de comprimento e elevar ao quadrado, multiplicado pela altura, que é outra unidade de comprimento. Então, a gente vai ter metro quadrado vezes metro, que dá metro cúbico, se a nossa unidade de medida, obviamente, for o metro. E esse π, que nos ajuda a calcular a área da base desse cilindro, é um número fixo de valor aproximadamente 3,14. E existe aqui, eu coloquei esse slide aqui que eu achei bem interessante para vocês. Ele trata sobre conversão de unidades. E aqui eu coloquei um esquemazinho bem simples que vai nos ajudar a fazer essa conversão. Primeiramente, a gente tem 1 metro. Esse 1 metro é igual a 100 centímetros, que é igual a 10 ao quadrado centímetros, né? 2 zeros, então a gente eleva ao quadrado. Se a gente está tratando de 1 metro quadrado, é a mesma coisa de pegar esses 100 centímetros e elevar ao quadrado. Então, vai ficar 1 metro quadrado vai ser igual a 100 vezes 100 e centímetro ao quadrado. 100 vezes 100 dá quanto? Dá 10.000. Então, a gente tem 10 à quarta. 1 metro quadrado vai ser igual a 10 à quarta centímetros quadrados. E 1 metro cúbico é aquele valor multiplicado por ele e multiplicado por ele mesmo. Então, a gente vai ter 100 vezes 100 vezes 100, centímetro por centímetro, centímetro, que dá centímetro cúbico. Assim, 1 metro cúbico é 1 milhão de centímetros cúbicos, ou seja, 10 à sexta centímetros cúbicos. Então, veja que cresce de 1 metro, 10 ao quadrado, centímetros, 1 metro quadrado, 10 à quarta centímetros quadrado, e 1 metro cúbico, 10 a 6 centímetros cúbicos. Então, veja que eleva ao cubo um lado e eleva também ao cubo o outro lado, tá? Então, veja, 1 metro é 100 centímetros, esse cento vem de 100 centímetros. E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. A gente também tem essa unidade de medidas em litros, tá? Então, se 1 litro tem 1000 ml, 1000 litros, que tem 1 metro cúbico, vai ser quem? Vai ser 1000 vezes esses 1000 ml. Ou seja, 1000 litros vai ser 10 à sexta ml. Assim, 1 metro cúbico, que é igual a 1000 litros, que é igual a 10 à sexta ml. Como 1 metro cúbico é igual a 10 à sexta centímetros cúbicos, temos que 1 ml é igual a 1
centímetros cúbicos, tá? Eu coloquei esse esquema aqui, muita gente pode olhar assim, isso aqui é fácil, todo mundo já sabia que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Mas aqui a gente consegue fazer uma relaçãozinha e entender melhor o porquê dessa igualdade. Isso aí nos ajuda a fixar mais no nosso cérebro. Vamos para a próxima grandeza física. A próxima é a massa. O que é a massa? A massa é a magnitude física que permite exprimir a quantidade de matéria contida no corpo. Ou seja, eu tenho um corpo, se eu quero saber o quanto de matéria que tem ali, eu vou utilizar o quê? A massa. Quando a gente sobe numa balança, a gente não está aferindo o nosso peso. Estamos aferindo a nossa massa. Então, fulaninho tem 50 kg de massa. Cicrano tem 70 kg de massa. Aqui mostra-se as conversões. 1 tonelada, que é o Tzinho, vai ser igual a 1000 kg, que é igual a 10 a terceira, né? 3 zeros, então 10 a terceira quilogramas. 1 quilograma é igual a 1000 gramas, que é igual a 10 a terceira gramas. E 1 grama, um gramazinho, vai ser igual a 1000 microgramas, que é igual a 10 a terceira microgramas, tá? Tem um errozinho aqui, você perdoe, nessa última linha tem um N antes desse G, bom? No sistema internacional, a unidade de medida utilizada é quilograma. Bom, quando a gente está trabalhando no laboratório de química e a gente tem a balança, geralmente aquela balança vai medir em microgramas. Muitas vezes a substância química que a gente está manuseando, ela é assim, a gente vai pegar uma quantidade muito pequena, certo? Então, muitas vezes precisamos de uma precisão. A gente precisa ter uma medida muito exata. Então, as balanças de laboratório, analítica, semi-analítica, elas nos fornecem a massa em microgramas. Peso. Já o peso, que a gente tem o costume de dizer, vou ali me pesar. O peso, o que é? É a força exercida sobre um corpo pela atração gravitacional da Terra, cujo valor é dado pelo produto da massa pela magnitude da aceleração da gravidade. Então, vamos pensar. A gente está aqui em pé, sentado, e estamos grudados no chão. Quando a gente fica em pé, a gente fica grudado no chão, tá? Por que a gente gruda no chão? Por que a gente, quando a gente dá um pulo, a gente volta para o chão? Porque existe uma força que nos sustenta no chão. Essa força é a força gravitacional. Tanto é que se vocês forem atrás de vídeos de astronauta foi para o espaço, e você vai ver o astronauta flutuando dentro da nave, enfim, ele vai estar ali flutuando porque ele não vai estar mais na órbita da Terra, então ele não vai sofrer mais a força gravitacional da Terra, ok? Então, na verdade, o peso que um objeto tem vai ser igual à massa, que a gente consegue aferir numa balança, multiplicado pela aceleração gravitacional. Lembrando que a aceleração é a mudança de velocidade pelo tempo, né? O quanto que a velocidade muda em um certo instante de tempo. A aceleração gravitacional da Terra é aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. É um valor aproximado que, dependendo da região que a gente estiver na Terra, esse valor pode aumentar ou diminuir, tá? Mas se usar esse valor 9,81, tá correto. Muitos livros, eles fazem a aproximação para 10 metros por segundo ao quadrado, que dependendo da situação, a aproximação ela é aceitável. Na Lua, quando o astronauta vai para a Lua, você for olhar os vídeos, vai ver que eles estão flutuando, parece que eles flutuam, eles ficam mais levinhos. O que acontece? Na Lua, a aceleração gravitacional é menor. Isso quer dizer o seguinte, que a força que faz com que aquele objeto se prenda na superfície da Lua
ela é menor do que a força aqui na Terra, tá? Até porque a Lua ela é menor do que a Terra. Então, a força gravitacional da Lua ela é menor também. O que acontece? Um ser humano, um indivíduo que tem uma certa massa na Terra vai ter a mesma massa na Lua. Porém, o seu peso na Terra é diferente do peso na Lua. Vamos lá, aqui no slide a gente vê Joãozinho. Uma criança aí, sapeca, muito feliz. Joãozinho, ele tem uma massa de 40 kg. Foi lá na balança e aferiu sua massa, 40. Qual será o seu peso na Terra e qual será o seu peso na Lua? Vamos verificar? O peso é igual a massa, né? A força peso, né? Que é a força em si, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, a força peso de Joãozinho vai ser os 40 kg dele multiplicados pela massa, pela aceleração gravitacional da Terra, que é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, a força peso de Joãozinho é de 392,4 kg metro por segundo ao quadrado. E essa unidade, kg metro por segundo ao quadrado, é igual a Newton, tá? Então, podemos dizer que Joãozinho tem uma força-peso de 392,4 newtons. Já na Lua, que a aceleração gravitacional da Lua é menor, qual é o peso de Joãozinho? 40 kg multiplicado por 1,62 metros por segundo, que nos dá 64,8 kg metro por segundo ao quadrado ou 64,8 newtons. Então, a gente vê que o peso de Joãozinho na Lua é bem menor do que o peso de Joãozinho na Terra. Por isso que se ele for para a Lua, ele vai se sentir mais flutuando, porque tem menos força puxando ele para o chão da Terra. Pro chão da Lua, né? Para a superfície da Lua. Tem menos força puxando ele para a superfície da Lua. Por isso que ele vai ter essa sensação de leveza. Densidade, que já é outra propriedade física que a gente precisa saber. A densidade, também chamada de massa específica, é a relação entre a massa e o volume de um determinado material, sendo esse material sólido, líquido ou gasoso. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um produto, eu vou colocar ele na balança, eu vou ver a massa dele, eu vou aferir a massa dele, vou medir, né, com minha fita métrica, com minha reguinha, o volume dele, vou pegar a massa, dividir pelo volume e tenho a minha densidade. Isso é quantos quilogramas eu vou ter daquele material para cada metro cúbico dele, certo? Para cada X quantidade de volume, isso quanto é que eu vou ter de massa. No sistema internacional, a unidade é dada em quilogramas por metro cúbico. Por quê? Porque quilograma é a unidade no SI para massa e metro é a unidade de comprimento. Então, densidade vai ter que estar em quilogramas por metro cúbico. Mas temos outras unidades para a aferição da densidade. Temos grama por centímetro cúbico, grama por ml, por exemplo. Aqui, coloquei uma figurinha mostrando a relação entre o aumento da densidade, diminuição da densidade e uma substância quando ela passa do estado sólido para o líquido, líquido para o gás. O que acontece? As substâncias, elas são formadas por moléculas. A gente tem a molécula da água, a molécula do ferro, enfim, aquelas moléculazinhas ali, elas formam um determinado material. Quando esse material ele está no estado sólido, essas moléculas elas estão mais juntas. Então, se a gente tem uma amostra de um determinado volume daquela substância no estado sólido, para aquele mesmo volume, para aquele mesmo espaço, a gente vai ter muitas moléculas. Assim, a quantidade de massa com relação ao volume vai ser grande, logo aquele objeto vai ser denso. Quando passamos do estado sólido para o estado líquido, o que acontece com essas moléculas? Elas se distanciam, elas adquirem certa distância.
Então, se a gente pega o mesmo volume daquela substância ali e for observar a quantidade de moléculas, vai ver que tem menos moléculas naquele espaço. Porque elas estão mais distantes, então tem menos moléculas ali, tá? Consequentemente, a gente vai ter uma quantidade menor de massa para aquele mesmo volume. Ou seja, a densidade diminui. E se a gente passa do estado líquido para o estado gasoso, a distância entre essas moléculas é maior ainda, é a máxima possível, certo? Então, para aquele mesmo volume que a gente está medindo ali, menos moléculas ainda teremos. Consequentemente, a massa aferida ali para aquele volume diminui. Assim, a nossa densidade ela é menor. Por isso que os gases eles são mais leves do que os líquidos, e o líquido é mais leve do que o sólido, em geral. Então, o que é que a gente observa? Quanto maior a temperatura da substância, maior a distância entre as partículas. Porque o que acontece? As moléculas em si, elas estão com agitação. As moléculas elas são agitadas. E o que acontece? Quando a gente aumenta a temperatura daquele material, elas vão se agitando e elas vão se distanciando mais, sabe? Por isso que quando a gente esquenta um material, o que é que a gente está fazendo? A gente está distanciando as partículas. Consequentemente, a gente está diminuindo a densidade. Porém, o que é que a gente viu? Que a substância no estado sólido ela vai ter uma densidade, no estado líquido essa densidade vai ser menor e no estado vapor vai ser menor ainda. Porém, contudo, todavia, entretanto, a água ela se comporta de um modo diferente. Dizemos que a água ela tem um comportamento anômalo. O que acontece? Agora isso é válido apenas para a água. O gelo ele vai ser menos denso que a água líquida. Coloquei aqui figurinha dos gelos da água e do vapor. E uma seta enorme aqui azul para a direita com o nomezinho temperatura. O que é que a gente tem? Considerando uma pressão ambiente de 1 atmosfera a nível do mar, o ponto de fusão da água é de 0 graus Celsius. Quer dizer o seguinte, que a 0 graus Celsius, esse gelo vai se transformar em água ou a água vai virar gelo, tá? E o ponto de ebulição ocorre a 100 graus Celsius. A água vira vapor, o vapor vira água a 100 graus Celsius. Acontece que a água, quando ela está em 100 graus Celsius, ela vira líquido. Aí a gente vai diminuindo a temperatura, 50, 40, 30, 20. E essa densidade da água ela vai aumentando, porque a gente vai diminuindo a temperatura e as moléculas vão ficando mais juntinhas. Quando chega em 4 graus Celsius, a gente atinge o valor máximo de densidade da água, que é de 1 grama por centímetro cúbico. Então, veja, a gente tem a densidade em quilograma por metro cúbico, mas também tem outras medidas. Tá? 1 grama por centímetro cúbico. Assim, depois de 4 graus, o que acontece? A água passa quando a gente vai resfriando, ela passa a diminuir sua densidade. Em vez de aumentar, ela vai diminuir. Até que quando ela chega no gelo, ela tem uma densidade de 0,92 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, o gelo vai ter uma densidade menor do que a da água. Tá? Por isso que a gente tem as geleiras, por isso que quando a gente vai colocar água, coloca o gelo fica flutuando, parte do gelo fica submerso, mas uma pontinha ainda fica acima do nível da água. Tá? Aqui temos aqui eu sempre achei interessante esse programa aqui, a Fundoboia, né, que a gente colocava um objeto dentro da água e a gente ficava pensando, será que esse objeto é a Fundoboia? Então, quando a gente coloca um objeto na água, se ele vai flutuar ou se ele vai afundar, vai depender da densidade do objeto e vai depender do formato também. Apenas a densidade ela não é suficiente. Quando a gente considera objetos maciços, beleza. Maciço, todo preenchidinho,
a densidade a gente já consegue saber, a densidade já consegue saber se afunda ou boia. Mas quando o objeto não é maciço, a gente tem que levar em consideração o formato desse objeto, tá? Então, coloquei aqui, um material 1, material 2, material 3, tá? Cada vez a gente considera que as bolinhas, apesar de elas estarem com a mesma cor, a gente vai considerar, imaginar que sejam materiais diferentes, né? Vamos usar o nosso poder da imaginação. Aqui na figurinha 1, essa bolinha, ela tocou o fundo do recipiente, tá? Então, se ela tocou o fundo, quer dizer o seguinte, que a densidade dela, ela é maior do que a densidade da água. Se a gente considerar a água com uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, assim, o que é que a gente entende? Que esse material, a densidade dele, ele é maior do que esse 1 grama por centímetro cúbico, tá? Se é 2, se é 3, se é 4 gramas por centímetro cúbico, a gente não sabe, mas a gente já entende que é maior do que a densidade da água. Já na figurinha 2, se o objeto nem afunda nem boia, fica ali no meio da água, então a gente já sabe que a densidade dele é igual à densidade da água. E na figurinha 3, esse objeto boiou. Então a gente sabe o quê? Que a densidade dele vai ser a menor do que a densidade da água. Esse teste a gente pode utilizar com ovo, para saber se o ovo está bom ou se o ovo está ruim. O que é que a gente faz? O ovo, quando ele vai começar a apodrecer, começa a acontecer a formação, a eliminação de gases, certo? Dentro do ovo, processo de putrefação. Então, se você pegar o ovo, você mexer ele, sacudir ele e não sentir uma aguinha se mexendo, é porque ele tá bom. Como é que você faz para garantir que tá bom? Coloca ele na água. Quando o ovo afundar, é porque ele tá bacaninha, a densidade dele tá boa, né? Ele tá mais denso que a água. Se esse ovo boiar, o que aconteceu? Houve a formação de gases ali dentro. Então, os gases que se formaram dentro do ovo fizeram com que o ovo ficasse mais leve. Então, o ovo boia na água, o ovo podre boia na água. Então, fica a dica, né? Se você pegar um ovo assim na geladeira, não saber quantos dias tem aquele ovo, tá com medo de abrir o ovo e ficar a cozinha com um aroma não muito agradável, pode fazer esse teste da água. Então, os objetos maciços, a gente consegue saber a densidade dele apenas pela massa específica. Esfera de aço. Considerando que essa esfera ela é maciça. Então, se a gente pegar a massa dela e dividir pelo volume, a gente vai ter uma densidade de 7,8 gramas por centímetro cúbico. No caso, essa densidade ela pode ser chamada de massa específica, porque trata-se de um objeto maciço. Aí a gente pensa assim, 7,8 é bem maior do que 1. Como é que navios que são feitos de aço não afundam na água? A gente olha assim, como é que é feito de um material muito denso, mas não afunda. Ora, o navio, se a gente for observar, ele tem espaços vazios dentro dele. Então, ele é feito de uma forma com que, apesar da massa específica dele ter um valor elevado, bem mais elevado que a água, quando a gente espalha esse material, a gente cria espaços vazios. Se a gente for medir o volume dele, esse volume vai estar enorme. De forma com que a massa dividido pelo volume, essa razão de massa sobre volume, ela vai nos dar uma densidade menor do que a densidade da água. Tá? Agora, se a gente pegar o navio inteiro, amassar e deixar ele bem empacotadinho, ele afunda. Mas, então assim, o que é que a gente pode concluir? Né? Olhando aqui essas figurinhas, olhando esse slide. Que os objetos, o formato dele, né, também influencia na densidade. Assim, naquele programazinho aqui que a gente tem a fundoboia, o que nos dificultava entender
se o objeto afundava a boia é o formato do objeto. Muitas vezes você viu um objeto que a densidade, a massa específica dele claramente era maior do que a da água, um objeto metálico, mas dependendo do formato do objeto, ele não afunda. Porque se a gente modificar o formato daquele objeto, a gente pode crescer o volume dele. No que a gente cresce o volume dele, se a gente pegar a massa dele e dividir pelo volume, o denominador vai estar com um valor muito grande, então essa densidade se torna pequena. Tá? Mais uma variável bastante interessante que a gente precisa estudar: temperatura e calor. A temperatura nada mais é do que uma variável que mede o grau de agitação das moléculas. Então, quanto mais quente tiver o objeto, mais agitadas estarão aquelas moléculas. Ora, você vê um copo d'água. O copo tá ali paradinho, você olha aquela águazinha ali parada. Mas, se a gente for analisar microscopicamente falando, as moléculas de H2O que estão ali naquela água, elas estão agitadas, elas estão se movimentando. A gente olha assim, a olho nu, a gente não consegue perceber, a gente vê a água paradinha, mas as moléculas elas estão ali agitando. O que acontece? Quando a gente aumenta a temperatura daquela água, as moléculas elas ficam mais agitadas, né? Então é só a gente fazer uma analogia. Quando tá no verão, o verão tá quente, tá calor, você fica o quê? Mais agitado, mais agoniado com aquela quentura. Você não aguenta nem que alguém chegue perto de você, que tá muito quente, tá muito abafado. Quando tá no inverno, o que é que a gente quer? Tá o friozinho, né? A chuvinha lá fora, tá no inverno, tá aquela temperatura bem gostosinha. A gente quer ficar paradinho, quer ficar ali deitado no sofá assistindo um filme, né? Quer ver o namoradozinho, a namoradazinha ali do lado, né? Chega pra cá, meu bem, fica aqui junto de mim. Assim são as moléculas. Quando elas estão em alta temperatura, elas estão agitadas e elas vão se distanciando uma da outra. Você não vai querer um calor gigantesco, uma pessoa grudada em você. Você quer distância, não fica aí, deixa eu pegar um vento aqui. Quando a temperatura daquela substância está baixa, então as moléculas elas ficam juntas, certo? Então, a temperatura é uma variável que mede o grau de agitação das moléculas. No Brasil, a gente afere a temperatura em graus Celsius. 20 graus Celsius hoje, 25, 30. No sistema internacional, essa temperatura é aferida em Kelvin, graus Kelvin. Então, a gente tem como converter essa temperatura de graus Celsius para grau Kelvin. Se a gente pegar 20 graus Celsius, por exemplo, e soma com 273, vai ter o quê? 293 Kelvin. Então, 20 graus Celsius vai ser igual a 293 Kelvin, tá? Então, a temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em graus Celsius mais 273. E o ΔT é o mesmo. Por exemplo, considerando um ambiente com uma pressão de 1 atm, a água ferve a 100 graus Celsius e a água entra em fusão a 0 graus Celsius. Então, esse ΔT de temperatura, essa variação de temperatura, 100 menos 0 dá 0. Então, ΔT é 100 graus Celsius. Que também esse ΔT é a mesma coisa em Kelvin, certo? Então, esse ΔT em Kelvin é de 373 para 273, igual a 100 graus Kelvin, tá? Então, fica a dica. Quando a gente estiver tratando de ΔT, de variação de temperatura, o ΔT em graus Celsius vai ser igual ao ΔT em Kelvin. Mas quando a gente estiver dando o valor da temperatura absoluta ali, né, a esse Kelvin para graus Celsius, a gente tem que fazer essa conversão, de acordo com a equaçãozinha que está aqui no slide. Calor. Qual a diferença entre temperatura e calor? A gente viu que temperatura é uma variável que mede o grau de agitação. Já o calor, ela é a energia térmica em movimento, certo? Então, se a gente tem temperatura, a gente tem energia. Então, a gente pode transferir a energia para o outro. Essa transferência de energia é o que a gente chama de calor. A energia térmica é transferida na forma de calor de um corpo para o outro.
desde que haja diferença de temperatura. Então, o que é que a gente tem? O corpo mais quente, ele vai transferir energia térmica para o corpo mais frio. Né? Então, o calor, de uma forma espontânea, de uma forma natural, esse calor ele flui do corpo quente para o corpo frio. Um exemplo, na figurinha aqui à esquerda, a gente tem uma sopa quente. Colocou a sopa quente ali em cima da mesa, o que é que a gente faz? A gente quer o quê? Quer que a sopa esfrie. E por que a sopa vai esfriar? Porque a sopa ela está numa temperatura mais alta do que a temperatura ambiente. Certo? Então o ar pode estar, sei lá, 30 graus, pode estar quente pra caramba. Mas com certeza a sopa que a gente fez lá no fogo tá mais do que a 30 graus. A sopa vai estar numa temperatura mais elevada. Não sei especificar o quanto, que eu não fui lá medir, até hoje eu nunca tive essa curiosidade de medir a temperatura da sopa. Mas eu sei que tá mais quente e tá. Então, a sopa tá na temperatura mais elevada, ela vai perder calor pro ar. Aí ela vai perder até que momento? Até ela esfriar. Ou seja, até ela atingir a mesma temperatura do ar. Se a gente tiver num dia frio, aquela sopa ela vai esfriar mais. Se a gente tiver num dia quente, aquela sopa ela vai esfriar menos. Porque ela vai perder calor até se igualar. No momento em que a temperatura da sopa tiver igual à temperatura do ambiente, acabou a troca de calor. O calor morreu ali. Vamos falar do gelo, aqui a figurinha à direita. Quando a gente tira o gelo lá do congelador, coloca assim em cima de um recipiente, assim aberto ao ambiente. O que acontece? Aquele gelo ele vai derreter, certo? Derreteu, formou o que? Aquela aguinha friinha. Aí deixa mais um pedaço dali, aquela aguinha friinha vai se igualar na temperatura ambiente. O que é que a gente vê nesse processo? O gelo, ele saiu ali da geladeira 0 graus, 1 grau, 2, dependendo da sua geladeira. E está recebendo calor do ambiente. Quando ele começa a derreter, esse calor do ambiente é o que a gente chama de calor latente. Tá fazendo a mudança de fase. Ele está derretendo, ele está saindo do estado sólido para o estado líquido. É o calor latente. Depois que o gelo derreteu todo, o que acontece? Não tem mais gelo para derreter, aquela aguinha friinha, ela começa a esquentar. Então o ar continua passando calor para aquela aguinha. Então esse calor é o que a gente chama de calor sensível, que vai modificar a temperatura da água. Certo? Deixa eu ver o que é que a gente pode falar mais um pouquinho. Pressão. Pressão é uma variável muito importante, a gente tem que estudar pressão. A pressão é uma grandeza física escalar definida pela razão entre a força aplicada e sua área de contato. A unidade de pressão do sistema internacional é o Pascal. Então vamos pensar o seguinte: a pressão é quando você coloca força ali numa determinada área, você está pressionando. Por exemplo, eu coloquei duas figurinhas aqui, considero que essas duas mocinhas aqui, elas têm a mesma massa. Vamos dizer que as duas têm uma massa de 60 kg, igual, 60, 70, mas que seja igual, tá? Uma tá de sapato e a outra tá de sandália de salto alto fino. O que acontece? A que tá de sapato, quando ela pisa no chão, essa área de contato com o chão é maior. A que tá de salto, quando ela pisa no chão, essa área de contato com o chão ela é menor. Se as duas têm a mesma massa e as duas estão no planeta Terra, então as duas têm o quê? O mesmo peso. As duas exercem a mesma força-peso no chão quando estão em pé. O que acontece? A área do sapato ela é maior do que a área do salto. Se a gente tem que a pressão é uma razão entre a força e a área, o que acontece? Como a área do sapato ela é maior, a pressão exercida no chão pela moça que está de sapato é uma pressão menor do que a pressão exercida no chão pela moça que está de salto.
Como é que a gente vê isso na prática? Coloca teu pé e alguém dá um pisão no teu pé. Qual é o pisão que vai doer mais? Aquele que pisou com tênis ou aquele que pisou com um salto alto? Com certeza quem pisou com salto alto, seu dedo vai chorar mais. Justamente porque a pressão no salto alto é maior. Então, se alguém pisar no seu pé com salto alto, o machucado vai ser maior. Entende? Isso aí agora vocês não esquecem mais. Pode lembrar do pisão no pé. Tá? Aqui eu achei interessante, eu coloquei um videozinho aqui para vocês assistirem sobre o barômetro de Torricelli. Torricelli foi um cientista que criou esse barômetro para medir a pressão ambiente. Vamos assistir um pouquinho? Bert, no começo da década de 1940, a realizar um experimento simples, porém brilhante, para demonstrar que isso era possível. Ele construiu um tubo de chumbo de 11 metros, que foi preenchido com água e colocado em uma cuba rasa, fechado nas duas extremidades. A extremidade inferior, então, foi aberta, e a água fluiu para a cuba até que seu nível no interior fosse de 10 metros e 30 centímetros, deixando um vazio na parte superior, sem que tivesse entrado ar no tubo. Bert tinha conseguido criar diretamente um vácuo estável. Apesar da possibilidade de vácuo ter sido demonstrada, nem todos estavam convencidos da ideia de Galileu de que o espaço vazio exercia alguma força misteriosa sobre a água, ainda que limitada. Evangelista Torricelli. Então, o que é que a gente viu aí? O cientista encheu o tubo de uma substância e quando inverteu, o nível dessa substância desceu e se formou o vácuo. O que é o vácuo? O vácuo é a ausência de matéria. Certo? Isso quer dizer o seguinte, que aqui não tem nada, ó, como tá a figurinha à direita. Tá bom? Vamos continuar aqui. Um jovem discípulo e amigo de Galileu decidiu analisar o problema por outro ponto de vista. Em vez de concentrar-se no espaço vazio no interior do tubo, ele se perguntou o que mais poderia agir sobre a água. E sendo o ar em volta da cuba a única coisa em contato com a água, ele acreditava que só poderia ser a pressão do ar que impedia a água de descer ainda mais no interior do tubo. Ele percebeu que a experiência não era apenas um meio de criar um vácuo, mas também funcionava para equilibrar a pressão atmosférica sobre a água fora do tubo e a pressão da coluna de água dentro do tubo. O nível da água dentro do tubo diminui até que as duas pressões se igualem, fato que acontece quando o nível da água estiver à altura de 10 metros e 30 centímetros. Essa ideia não foi facilmente aceita, pois Galileu e outros pensavam que o ar não tinha peso e que não exercia pressão. Torricelli decidiu repetir a experiência de Bert, usando mercúrio no lugar da água. E por ser mais denso do que a água, o mercúrio desceu ainda mais, e a coluna de mercúrio atingiu apenas uns 76 centímetros. Além de permitir a Torricelli construir um instrumento mais compacto, isso apoiava sua ideia de que o peso é o fator decisivo. Uma variação dessa experiência usava dois tubos, um deles dotado de um grande balão no topo. Se a interpretação de Galileu... Então, antes de continuar o vídeo aqui, o que é que a gente observa? Colocou-se o tubo aqui, cheio de mercúrio, que foi o caso do barômetro de Torricelli. E a gente tem aqui o nível, né, do fluido dentro dessa cuba. Quanto maior a pressão no ambiente, mais esse ambiente vai fazer força nesse fluido. Então, o nível de mercúrio dentro do tubo, ele não vai descer muito, porque ele está brigando contra essa pressão do ar, certo? Quando essa pressão do ar ela é menor, esse fluido, esse mercúrio que está dentro do tubo de vidro, ele consegue descer com mais facilidade, porque tem menos impedimento, tá? Dá um play aqui. Se estivesse correta, o maior vácuo no segundo tubo deveria fazer mais sucção e elevaria ainda mais o nível do mercúrio. Mas o nível era o mesmo nos dois tubos. O apoio decisivo para a teoria de Torricelli veio através de Blaise Pascal, que levou um tubo como este até o topo de uma montanha e mostrou que o nível do mercúrio baixava e que a pressão atmosférica diminuía com o aumento da altitude.
Barômetros de mercúrio baseados no modelo original de Torricelli continuaram a ser um dos meios mais comuns de medir a pressão atmosférica até 2007, quando as restrições ao uso do mercúrio, devido à sua toxicidade, obrigaram que ele não fosse mais produzido. Não obstante, a invenção de Torricelli, nascida do desejo de questionar dogmas aceitos havia muito tempo a respeito do vácuo e do peso do ar, é um exemplo notável de como pensar fora do convencional ou fora do tubo pode ter um impacto bem pesado. Pronto. Então aqui a gente tem o barômetro de Torricelli, que foi uma das maneiras de medir a pressão do ar, né, a pressão do ambiente. Se a gente observar aqui, achei interessante colocar esse slide aqui para vocês, né? Quando a gente vai para João Pessoa, né, a nossa capital, a gente tá ali na beira-mar, a gente tem uma pressão atmosférica de 1 atm. Que esse 1 atm é a mesma coisa de um bar, que é 10 a quinto bar, que é a mesma coisa de... Deixa eu ter um bar, se eu botei um bar, 1 atm igual a um bar, vocês corrijam. Que é igual a 101,325 Pascal. Tá? Então, quando a gente sobe, a gente sai de João Pessoa, vem para Campina Grande, a gente tá subindo a Serra da Borborema, certo? E a pressão atmosférica que ela diminui. Por que que isso acontece? Vamos observar. Se a gente tá a nível do mar, né, a gente tem a Terra, tem as camadas da Terra, né? Estratosfera, troposfera, a gente tem as camadas de ar. Quando a gente tá a nível do mar, a camada de ar que a gente tem em cima da nossa cabeça, ela é grande. A gente tem uma grande coluna de ar. Então, essa grande coluna de ar, ela vai exercer mais pressão. Por isso que a nível do mar, essa pressão ela é mais elevada. Quando a gente aumenta a nossa altitude, né, quando a gente vem para Campina Grande, vem para Lagoa Seca, o que acontece? Essa coluna de ar que está sobre as nossas cabeças, ela se torna menor. Então, se eu tenho menos ar acima da minha cabeça, eu tenho menos pressão. Assim, a pressão atmosférica, quanto mais a gente sobe, menor a pressão atmosférica, né? Então, por exemplo, quando você vai subir uma montanha, o ar lá em cima dessa montanha, ele se torna mais rarefeito, porque menor vai ser a coluna de ar ainda disponível naquela montanha, certo? Então, se a gente tem menos pressão, a gente tem menos ar disponível, tá? Por isso que muitos, assim, acontece, por exemplo, de jogadores de futebol irem ali para o Chile, para aquela região ali da América do Sul, para jogar em cidades com a altitude elevada, eles têm que ir com alguns dias de antecedência, que é para se acostumar com aquele ambiente, porque a altitude elevada, o ar se torna mais rarefeito, porque menor é a coluna de ar e, consequentemente, menos oxigênio é disponível para eles respirarem. Tá bom? Então,